Pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de coisa julgada, um vídeo rapidinho, curtinho, para a gente entender os principais aspectos, tá? Não vamos fazer uma tratativa exaustiva do tema, até porque nós precisaríamos, de muito mais tempo para isso. Mas o essencial que eu quero tratar com vocês hoje aqui é a distinção entre os dois tipos de coisa julgada formal e coisa julgada material. Para isso, eu chamo a atenção de vocês para o artigo 502 do CPC. Quer ver? Ele diz assim, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Vejam lá, dessa redação a gente pode extrair aqui já duas espécies de coisa julgada. Coisa julgada formal, coisa julgada material. A gente vai falar em coisa julgada formal quando nós estivermos diante dessa situação de que não cabe mais recurso. Formalmente não é possível discutir ou modificar aquela decisão. Então, coisa julgada formal, porque formalmente não é mais possível rediscutir. E vai acontecer coisa julgada formal sempre que nós estivermos também diante da extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do 485 do Código de Processo Civil, né? Então, o juiz não julgou o mérito, eu não posso dizer que eu não posso discutir de novo aquela indenização, aquele acidente, aquela rescisão de contrato. Não posso dizer que tem coisa julgada material lá, porque o juiz nem apreciou o mérito. Ele só extinguiu por uma questão processual, de ilegitimidade, algum problema no processo, né? Problema técnico e não de direito especificamente, questão processual. Então, nas hipóteses do 485, eu vou ter coisa julgada formal com certeza, tá? Vou poder rediscutir essa questão depois num outro processo, ok? Claro, desde que sanados os problemas que deram ensejo à extinção nesse momento aqui, né? Óbvio. E quando eu falar de coisa julgada material, eu tô falando da situação em que o juiz apreciou o mérito, a matéria posta em discussão foi decidida pelo juiz, por isso coisa julgada material, julgou o mérito, associe material, mérito, né? Boa dica ali, o M ajuda a lembrar. E eu vou ter essa decisão, essa coisa julgada material, nas hipóteses em que a sentença se basear, ou a decisão interlocutória se basear, nos casos lá do 487, em que o juiz efetivamente decidir sobre a questão de direito posta em debate no processo, né? Aquela relação jurídica de direito material foi solucionada pelo juiz no processo e isso vai fazer coisa julgada material, de modo que, como regra, eu não posso mais discutir isso em outro processo, né? Porque já foi resolvido pelo juiz, não faz sentido eu ajuizar uma nova demanda para discutir uma coisa que o Estado já resolveu por meio do juiz. As únicas exceções, eu peço até que vocês leiam depois, tá lá no artigo 505 do CPC, né, que trata ali duas situações excepcionais em que a gente teria a possibilidade de rediscutir o mérito, tá? Mas a regra é que nós não podemos rediscutir o que já foi objeto de coisa julgada material, né? Então, essas são as principais distinções, né? A formal, porque se operou a preclusão em relação às manifestações processuais, recursos, não dá para discutir mais, e incide nas hipóteses do 485, sem resolução do mérito, e a material, hipótese do 487, quando o juiz julgou o mérito, não posso mais discutir. Quando eu falo de coisa julgada, também é importante lembrar dos limites objetivo e subjetivo da coisa julgada. Limite objetivo condiz com o tipo da decisão e o trecho, a parte da decisão que faz coisa julgada. O CPC diz para nós, ali no 504, que não faz coisa julgada nem os motivos da decisão e nem a verdade dos fatos, os fundamentos da decisão. Ora, então o que faz coisa julgada? A doutrina convencionou dizer que o que faz coisa julgada é a parte dispositiva da sentença, né? É a solução dada pelo juiz e não necessariamente os fatos, a verdade dos fatos, a discussão que se travou lá dentro do processo e que geralmente vai constar ali na parte da motivação da sentença, da fundamentação. Tá? Isso é um limite objetivo. Outro limite objetivo, um contorno do limite objetivo é a questão do tipo de decisão que faz coisa julgada. Como regra, a sentença. E também as decisões interlocutórias, né? As decisões interlocutórias no novo CPC também podem resolver o mérito da ação, né? A gente tem essa previsão, inclusive, quando o juiz julga parcialmente o mérito da
causa, né? Então ele decide uma pequena parcela do processo que já está pronta para julgamento, resolve aquilo ali, a parte pode agravar caso não concorde, né? Tem toda essa previsão no CPC, e o processo segue em relação à sentença final. Mas o juiz pode fazer isso, e quando o juiz dá uma decisão que resolve o mérito, isso também vai ficar cobertado pela coisa julgada formal e também material, né? Vejam que interessante isso no novo CPC, ok? E basicamente era isso que eu queria passar para vocês, os limites subjetivos e objetivos. E quanto aos limites subjetivos, né? Já ia me esquecendo de falar, o código diz que a coisa julgada, ela produz efeitos entre as partes que estão litigando, né? Ela não produz efeitos perante terceiros. Melhor dizendo, uma coisa que a gente tem que ficar atento no CPC, coisa julgada não prejudica terceiros, né? No CPC anterior até tinha a previsão de que ela não beneficia nem prejudica. No novo CPC só está escrito, até vou mencionar o artigo para vocês aqui, o 506. O 506 diz que a coisa julgada não prejudicará terceiros. Ponto. Só opera seus efeitos entre as partes que litigaram naquele processo, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham entendido um pouquinho mais sobre isso. Qualquer coisa eu estou à disposição. Um beijo.